Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá, hoje, na nossa terceira aula, eu vou trazer aqui, um vídeo que eu vou aprofundar, ou seja, que eu vou trazer detalhes de como você deve usar o Excel a seu favor, como você deve masterizar o domínio, o conhecimento dessa ferramenta incrível para o profissional da área de controladoria FP&A. Não só, para o profissional de finanças, mas se você é da área de finanças empresariais, você precisa dominar, você precisa ter um Excel que vá rumo a um objetivo de ser avançado na sua atuação, na sua execução. É isso que traz maiores oportunidades, maiores, vamos dizer assim, chances de você crescer, de ser promovido e você ter nas suas mãos o domínio da sua carreira, ter nas suas mãos a sua empregabilidade em alta e isso ser um diferencial na sua vida profissional. Então, para a gente começar, eu quero antes até fazer aqui uma chamada, dizer que nós estamos num momento de aulas aqui. Para você que está chegando agora, de repente não viu as aulas anteriores, vou compartilhar minha tela, que você entenda que existe diversos conteúdos nessa semana que eu tenho preparado. Então, dentro dessa programação semanal aqui, ó, nós começamos no dia 11, falando sobre relatórios financeiros, uma aula incrível ao vivo que eu fiz. Depois, na terça, os principais indicadores financeiros, os KPIs, para acompanhar o desempenho da empresa, também uma aula ao vivo. Hoje aqui esse vídeo que eu estou trazendo para vocês, que eu preparei. Amanhã também ao vivo, na quinta-feira, como crescer na carreira em finanças e controladoria. Essa aula está imperdível, vou trazer várias conexões de um livro super famoso para a gente falar e explorar sobre isso. Vale uma dobradinha aí, não só falar de carreira em finanças, mas também de alguns insights poderosos para você destravar na sua vida pessoal e profissional. E na sexta, como adquirir confiança para você atuar como um controller ou um especialista FP&A num nível mais avançado, certo? Bom, além disso, um convite também, para quem não sabe, não acompanha, nunca participou, nós vamos na próxima semana iniciar do dia 18/9 ao 25/9 o nosso evento Controladoria do Zero FP&A. Basta você colocar o seu melhor e-mail aqui para você entrar nos grupos, para você participar. Serão 3 aulas na segunda, quarta e sexta, sempre às 8 horas da manhã e vão ficar disponíveis até às 11h59 do dia 24, no domingo à noite. Então você tem aí um tempo para poder assistir e depois sai do ar. E nesse evento a gente vai falar sobre os 3 maiores erros que impedem o profissional de finanças de ser promovido e valorizado. Aula 2, o passo a passo para implementar a área de controladoria do Zero FP&A. Vou dar um guia completo para vocês que vai ser liberado dentro da comunidade no grupo LinkedIn, FP&A Club Brasil. Também na aula 3, o mapa para você se tornar um profissional de finanças que ganha de 5 a 15K de salário, o que eu falo que é a caixa preta aberta. E aí basta você fazer essa inscrição e participar e a gente trazer aqui um conteúdo muito rico. E no dia 25, eu vou fazer a abertura das inscrições para o meu método especialista financeiro, que é um curso completo que tem mais de 30 horas de conteúdo. Vou trazer aqui rapidamente o conteúdo programático dele, se você ainda não conhece, para que você depois possa, participando do evento, ver mais por dentro, assim como hoje, vou mostrar alguns templates para vocês, tá bom? E também um recado, super, super, super válido e importante, se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, além dos vídeos ou lives que eu disponibilizo, tem também algumas playlists. Uma delas é essa daqui, ó, onde eu falo do básico até evoluindo para o avançado, como que você entender o que é a controladoria, entender como conseguir atuar na área de controladoria, como convencer seu gestor de que é necessário criar a área de controladoria e, por último, ali, como conseguir o primeiro emprego na área. Então, meus vídeos, tenho lá playlists, tenho tanto vídeos disponibilizados e também ao vivo para você participar, visualizar, e eu tenho certeza que vai trazer muito insight aí para você na construção, na sua carreira. E como hoje nós vamos falar de Excel, eu trago também algumas recomendações. Então, se você ainda não assistiu, pesquisa Excel dentro do meu canal para você encontrar algumas dessas aulas que eu estou mostrando agora aqui. Ó. Então, funções básicas no Excel para modelagem financeira, como construir, criar sua bridge ou gráfico de waterfall, um passo a passo, mais checklist, mais a planilha, que é disponibilizada dentro do meu canal do Telegram. Isso é um nível avançado para uma bridge dinâmica e não aquelas bridge que às vezes é tudo gambiarra, que a gente tem que fazer na correria, no dia a dia. Utilizar a ferramenta Solver, que é para você criar, construir cenários ali, é um nível avançado do Excel. E também para quem está no nível iniciante ainda, sem o Excel a seu favor, você não vai tão longe na carreira financeira. Eu vou falar um pouco disso hoje. E ainda
Go, Seek, né? Atingir meta, modo fácil de aprender, também com modelo prático, eu vou explorar um pouquinho isso hoje também, certo? Então vamos lá, botar para quebrar, fazer acontecer, porque é isso que interessa e é isso que eu trago, um conteúdo direto ao ponto, prático, para a gente, né, evoluir. Então, né, para a gente começar, eu vou trazer um pouquinho aí dessa parte inicial, né? Eu vou compartilhar aqui agora com vocês, vamos lá. Então eu vou até mudar aqui, deixa eu ver se eu consigo isso, deixar aqui o Excel mais à mostra do que, né, o meu rosto aqui. Então, pessoal, o que acontece? O Excel, ele é uma ferramenta poderosíssima e ele só vem sendo aprimorado, né, nos últimos anos, não só pelo fator de novas funções, como também pela evolução da ferramenta como uma base de processamento de dados mais poderosa, que é o Power Query, uma base que tem também uma evolução no sentido de construir, né, fórmulas para um número ainda maior, né, de dados e não travar o seu Excel, chamado Power Pivot, que você pode habilitar, né, dentro das opções aqui, ó, e aparece esses menus aqui, que é um nível já avançado para você gerenciar através desse botão. Enfim, mas falando do básico, quem está começando, você precisa ter o quê? Você precisa iniciar por aquilo que é esperado de um usuário normal, que é um usuário básico, que é o quê? É você saber usar os menus aqui em cima, né? Ou identificar, né, onde cada coisa está. Então, isso é o mais importante nesse primeiro momento para você se situar usando o Excel. Formatação é o básico. Depois, você tem como olhar os dados através do texto para colunas, né? Que é essa função aqui que você abre para você tratar, né, num nível básico as informações que você tem extraindo muitas vezes de uma base de dados, do sistema da empresa. Então, tudo, né, no Excel vai facilitar com que você ganhe velocidade e você ganhe depois confiança, né, do seu gestor ou de quem for, ou mesmo, né, para você ter uma automação das suas atividades se você é empreendedor ou consultor financeiro. Eu já estou aí como consultor e é muito útil isso quando você usa o poder que essa ferramenta tem, que infelizmente muitas pessoas não conhecem ainda a fundo. Esse é um diferencial. O profissional que quer ganhar de 5 a 15K mais, quer se tornar mais estratégico, quer atuar na área, né, de controladoria e FP&A. A área de FP&A, que é a área de Financial Planning Analysis, ou seja, é uma evolução da controladoria que saiu de uma controladoria operacional para uma controladoria estratégica. Então é esse, né, aspecto que eu trago para você se tornar um profissional mais estratégico, mas sem o domínio das ferramentas você acaba se sentindo, né, perdendo tempo ali, não tendo força. Então é importantíssimo isso, tá? Bom, uma analogia até, que eu vou até ver se eu encontro aqui, que eu tinha anotado, deixa eu ver se está fácil aqui, agora que me recordei disso. Se você, né, tá no Excel ali, você precisa, né, deixa eu só ver se eu encontro aqui, ó. Lembrei aqui, ó. É muito bacana isso. O Excel está para finanças, assim como o guindaste está para construção civil, né, de obras pesadas. Não tem como você querer evoluir na sua jornada de profissional que quer ganhar mais, que quer se destacar, que quer ser promovido, se você se limita a usar a ferramenta mais poderosa que existe, por qualquer área, né? Não só de finanças. Então, hoje o Excel é a melhor forma de você construir do zero um modelo de dados, um modelo de análise, relatórios, construir bases de dados que estejam, né, frente à tomada de decisão dentro da empresa. E é isso que eleva o nível do jogo, tá certo? Então, para a gente iniciar aqui, eu vou falar alguns desses tópicos que está naquela aula inicial que eu mostrei há pouco, que está disponível no meu YouTube. Então, texto para coluna, concatenar, fórmula C, conte C, usar a fórmula direita e esquerda, arredondar, né, para cima, para baixo, soma C, subtotal, remover duplicadas, formatação condicional, tabela de dados, tabela dinâmica, filtro de segmentação de dados, gráficos, mini gráficos, relatório da tabela dinâmica, que você pode explodir, né, a sua tabela dinâmica em relatórios automáticos, e ainda atingir meta, né, índice CORRESP, desloque, fórmula matricial, transpor, enfim. Tem muitas, né, funções e objetivos nisso. Por exemplo, aqui é a tabela dinâmica, que eu considero que o nível de Excel avançado é quando você, além de dominar as fórmulas triviais, como eu falei agora, C, soma C, PROC V, PROC H, agora o novo que é o PROC X, né, índice CORRESP, enfim, atingir meta, tudo isso, né, você vai conectar no seu modelo de análise e também junto o poder da tabela dinâmica, para você pegar um monte de dado que está em aberto e consolidar esses dados para você ter uma análise ainda mais acurada. Além disso, você tem a opção de criar esses botõezinhos aqui, ó, slicers, que você segmenta, né, a sua base de dados clicando
né, naquilo que você definir como escolha e a sua base reconstruir os dados, né, através daquilo que você seleciona. Então é muito válido, importante isso, você podendo desflegar, né, limpar esses filtros e você ter novamente a sua visão completa. São essas funcionalidades, facilidades que tornam o seu trabalho ainda mais rápido, né, que faz com que você acelera nas suas entregas e gera esse nível de confiança e até de conquista, né, na sua própria carreira para você estar alinhado, né, você criando o gráfico do lado, criando quase um mini, né, dashboard para você, através da dinâmica, evoluir, né, entender, usando aqui a formatação condicional, você consegue, na sua tabela, né, você consegue evoluir, ó, mini gráfico aqui do lado, você consegue evoluir na sua aplicação prática. Então não deixa de ver essa aula lá, tá bom? Só que, mais importante do que essa visão, vamos dizer assim, de tabela dinâmica, fórmulas, é você pensar na arquitetura dos dados. Né? E dentro disso, vou trazer outro modelo aqui meu. Esse que é o modelo, todos os modelos que eu estou mostrando aqui, exceto o primeiro, galera, eles estão dentro do meu método especialista. Então você vai acabar tendo uma visão aqui do que eu ofereço de modelos práticos para você fazer o download, usar no dia a dia. E além disso, as aulas, né, passo a passo com vocês, como implementar, que eu explico, assim como eu estou fazendo aqui agora, mas um nível ainda mais profundo e detalhado. Bom, esse é um modelo que é o que eu chamo da modelagem financeira, né, que tem um módulo à parte sendo vendido para quem quer somente esse curso de 3 horas ou dentro, né, do curso completo de 30 horas inclui também a modelagem. Dentro, né, vamos dizer, dessa arquitetura, é importante que você tenha estruturado. Essa estrutura vai trazer para você uma facilidade para você documentar a sequência, né, dos dados, catalogar. Né? Eu vou falar disso também na aula 1 e na aula 2 do evento, na próxima semana, sobre você criar sua base de conhecimento. Então, essa conexão, essa estruturação é como se fosse um manual de usuário, que às vezes até um sistema ERP tem dentro da empresa, entende? Então, você vai organizando o que tem dentro da sua estrutura. No meu caso aqui, ó, no modelo financeiro, premissas e dados, DRE, DFC, balanço, fluxo de caixa, cronograma, gráfico, indicador, né? E dentro das abas que eu vou catalogando também, estruturando, como se fosse um manual mesmo, premissa, suporte, DRE, DFC, receita, custo de despesas, notes. Então você consegue organizando esses dados através dessa estruturação. Esse pensamento, né, de organização e planejamento faz toda a diferença também para você se posicionar como um profissional de alto nível. Legal? Bom, evoluindo agora aqui, vou pegar um primeiro modelo, que é um modelo, deixa eu só encontrar ele aqui, que está aqui. É um modelo de uma DRE, né, onde você começa a confrontar na hora de você preparar o modelo orçamentário, você compara anos, né, com os anos anteriores até você chegar no ano atual e também no orçado que você está estimando de uma maneira mais simplificada. Aquele tiro rápido para organizar as coisas e para você gerar valor na hora de você sentar com a liderança, na hora de resolver ou de decidir metas e premissas. E aí, dentro da minha experiência, eu construí alguns modelos, um deles é esse, que é a projeção de cenários, né? Realista, otimista e pessimista de uma maneira mais prática ou direta, né? E aqui direto na fonte, você está ali com as pessoas do lado, né? Com diretores, e você vai conectando e mostrando isso no passo a passo. E isso funciona de que maneira? Você pode projetar os resultados através de premissas percentuais, de acordo com o que vai se desenhando, se discutindo, né? Isso fica de uma maneira mais prática. Ah, mas como funciona isso? Então imagina que você tem um cenário realista que está baseado não só nas premissas, mas em cima do dado histórico, né, realizado do ano vigente, por exemplo, e aí você vai construir isso aqui do lado, de duas maneiras, inserindo os percentuais e depois você anulando ou não, né, as premissas que você quer construir aqui. Ainda do lado, como eu falei, organização, ó, definindo, classificando, para que isso facilite também para você e para quem estiver junto, né, na análise dos números. E aí imagina o seguinte, de 4% aqui num cenário realista, a gente vai imaginar 24%. Fica olhando aqui, ó, no meu mouse, ó, na coluna AJ número 8 aqui, ó, de 30.160 ele vai para 35.960. Então, você quer anular esse efeito, você vem aqui e digita assim, e aí ele anula, voltando, né, o efeito original, e ele não aplica nenhum tipo de recálculo, pegando o quê? Os 29 lá da base realizada, como referência histórica. Então, isso aqui é você construir um orçamento, um budget baseado no modelo OBH, Orçamento Base Histórico, né, como você tem uma premissa de olhar os fatores, né, ou dados já realizados. Isso você vai construindo passo a passo aqui, até que você, né, define, vou voltar aqui para você ver, então lá os 29, a hora que eu ponho o não aqui,
ele não vai anular, então ele quer calcular baseado nisso. E isso funciona para qualquer uma dessas premissas, ó. Aqui no meio agora, mudei ali, 34, né? E aqui, por exemplo, não, eu quero que seja menos 5. Então, de 24.650, 27.550, porque era um percentual maior, né, de menos 15 de redução. Enfim, então essa estruturação, essa arquitetura, né, ó, o que eu fiz aqui? Ó? Eu usei a fórmula C, né, para dizer que se sim ou não, calcula ou não calcula. Então não tem um super, não é um bicho papão, um bicho sete cabeças, e eu dentro do meu método eu vou ensinando, né, construindo esse modelo, falando sobre ele, passo a passo para você identificar e aplicar, tendo como referência esses modelos para você aplicar no dia a dia onde você está, tá bom? Então essa é a parte, vamos dizer assim, que eu estou começando a falar do básico. Quando a gente pensa num modelo um pouco mais elaborado, avançado, nós vamos para um modelo completo, que é o que eu chamo de DRE Forecast, onde você tem, primeiro, uma estruturação muito maior dos dados, né? Uma construção muito mais detalhada. Por exemplo, você usando aqui os subtotais, não, essas caixinhas com números à esquerda aqui, você pode expandir essas caixinhas, né, mostrando um nível de detalhamento ainda maior. Que o que faz isso? Ele tem, por exemplo, aqui, no caso dos impostos, né, você tem um agrupador que está, né, totalizando 174 mil impostos sobre venda. E aqui você tem o detalhamento individualizado de cada um. E aí o cálculo você pode fazer manual, pode fazer mediante uma base de dados, e você vai estruturando isso. E além disso, como eu falei, é pensar com a cabeça de um arquiteto de dados. Você vai construindo as premissas, vai colocando as contas, vai criando modelos de chave no concatenar, e isso vai trazer para você uma facilidade de você depois cruzar essas informações, né, baseado nesses dados. Então, por exemplo, aqui no realizado ele está na mão, mas aí eu tenho o budget. Então o budget, olha, ele vai buscar ali na premissa do dado, da conta, né, e vai buscar onde isso? No balancete, que aqui embaixo você tem um balancete completo, onde você vai visualizar, né, ó, as informações que a empresa tem ano a ano, conta a conta, por cento de custo, por visão trimestral, quarter, enfim. Então, pessoal, essa é a ideia por trás, né, dos modelos avançados, da sua modelagem financeira, porque isso não deixa de ser, né? Você estrutura os dados e a sua planilha ela vira quase que um sisteminha para você não depender, às vezes, né, de um modelo ou de um sistema que é arcaico, que não te traz esses retornos. O que é importante? Falando desse modelo de uma maneira completa. De novo, é pensando na estrutura. Então, eu tenho o ano anterior, o budget, o atual, né, o realizado, o forecast. Depois eu escolho, né, se eu quero o realizado ou o budget para orçado, imputar manualmente projeções. Depois, os ajustes do balancete. E, por fim, né, a visão do previsão forecast total e os comparativos entre uma visão e outra. Então, todo esse modelo, eu mesmo usei e construí ele do zero, né, foram um tempo de dedicação nisso. E você pode também, né, fazer uma visão nesse sentido de trazer um modelo extremamente ágil, né, e que não tenha, né, problemas ou falhas na sua construção. E isso, se puder te ajudar, é acelerar você tendo acesso a tudo isso para quem está dentro do meu curso online. Bom, esse realizado, vamos falar um pouquinho agora de índice Corresp, é uma fórmula muito importante. Então a gente começa aqui no amarelinho, ó. A gente tem aqui em cima, ó, índice Corresp, e eu quero que dentro do período total, que aqui eu estou ocultando até dezembro para a gente ficar visualizando de uma maneira mais fácil, né, a tela. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho para quem está, né, facilitar a visualização. Então eu tenho aqui, ó, a fórmula do índice Corresp que me traz que compare, né, e de acordo com o índice que eu estou definindo de data, que é os meses aqui, o mês aqui em cima que eu estou selecionando ou escolhendo, me traga o dado correspondente. Então isso é muito prático e ágil para quem, né, não precisa ficar catando milho, alterando coisa na mão e sofrendo no dia a dia. Então você aprender isso aqui já vai você para um nível intermediário, com um pezinho no avançado do Excel, e você começa a ter mais confiança de falar que conhece e domina essa ferramenta tão, né, eficaz na sua atuação. Então, por exemplo, eu quero que traga na minha escolha de março o mês de março. Então são os 650 mil que estão aqui, cadê março? Não, 900 mil, né, que está aqui, ó. Eu que estou lendo maio ali, o verdinho, certo? O verdinho eu quero que traga aqui na minha coluna. Ah, Leandro, eu quero mudar. Eu quero que seja, ao invés de março, eu quero que traga os dados lá de setembro. Então, vamos mudar a cor aqui para a gente visualizar, ó, como que funciona na prática. Então, a hora que eu venho aqui em cima e altero para 1/9, né, que no meu modelo aqui, ele vai trazer aqui os 650.
tá vendo? E aí bate, né, com o azulzinho que a gente definiu. Legal? Então, para isso que é muito prático nos seus modelos você construir usando isso. Outra forma de acelerar o seu processo de construção também, na hora das fórmulas, essa aqui é um realizado. Eu quero o realizado de quando? Ah, você define o mês, né? Eu construo isso tudo para vocês e aí ele vai buscar o mês correspondente. Imagina que a gente queira o acumulado de 9 meses, né? Para dar esse totalizador aqui 5.250. 5 milhões, né? 250 igual aqui embaixo, certo? Então, o que a gente faz? Hoje, como eu estou selecionando o número 3, o que ele está fazendo? Ele está somando até março aqui, ó. Deixa eu voltar aqui janeiro. Então, a gente está somando aqui até março, ó, 2.250. Então, eu venho aqui em cima, altero para o número 9 e você vai chegar no totalizador de 5.850, como eu falei. Tá vendo? Batendo lá embaixo com a soma. Então, são modelos e facilidades que trazem, né, vamos dizer assim, uma velocidade, uma agilidade nas suas entregas muito poderosa. E aí, além disso, a gente vai para um nível, né, que você vai começar a pensar em construir modelos de relatórios e dashboards para gerar uma visualização mais amigável. Então, dentro disso, você pode construir cards como esse, ó, que eu ensino a fazer dentro do modelo do Excel, ficando muito mais facilitando a visualização, trazendo um aspecto mais dinâmico, e isso você podendo usar, seja no seu PowerPoint, ou diretamente numa planilha, ou imprimindo isso na hora de uma discussão, uma reunião dentro de uma empresa, certo? Além disso, você tem que ter a visão gráfica. E aí, né, nesse caso, nós temos aqui, por exemplo, ó, esse gráfico aqui que eu construí do P&L, a gente entendendo o comportamento entre, né, o orçado e o previsto, né, o forecast, e a variação, e você monitorando isso, baseado nisso. Então, são gráficos que vão trazer um poder também de análise ainda mais forte para você construir o seu modelo. Além disso, né, você pode ter também visualizações como a que eu sempre falo, né, em algumas aulas, às vezes as pessoas não sabem o que significa análise PVM, preço, custo e volume mix, né, ou PCVM, né, que é incluir o custo para você ter a margem de contribuição. Mas de uma maneira bem, né, direta e prática, ó, a gente vai olhar isso aqui. Você constrói o seu modelo, deixa eu ver aqui, isso é esse daqui. Tem o custo aqui também, né, que a gente pode fechar aqui para facilitar. E você vai comparar, né, as premissas de produtos realizado e orçado, ou mês atual, mês anterior, e você começa a ter uma análise do que está afetando, qual o impacto entre preço, volume, mix, e aí você constrói gráficos dinâmicos que trazem, né, uma visualização ainda mais fácil de entender, ou de explicar, ou de reportar para aqueles que estão na direção da empresa. Então, você criar essa bridge, né, essa análise de variações, igual, né, eu ensinei ali, falei sobre a outra aula que você pode acessar aqui no meu YouTube, sobre a bridge dinâmica, é você entender como que a informação está sendo construída, saindo do orçado, o impacto no volume, impacto no preço, a redução no impacto do mix, a redução no custo que tem a operação, para você construir essa ponte, né, de um lado para o outro, de 1.168 para 1.050. Então, essas são visualizações, ou mesmo diagrama de Pareto, né, que você vai construindo e entender qual produto, né, comporta-se melhor, né, quais produtos totalizam 80% dos resultados, né, do negócio. Então, por exemplo, nesses 5 primeiros, e aí você entender e construir isso é uma maneira muito prática de você ter uma visão ampla do negócio e mais ágil, tá? Bom, e além, falando de gráfico, nós temos as visões do modelo SWOT, por exemplo, que é quando você está construindo uma visão estratégica da empresa junto com os líderes, é você chamar eles na conversa e envolvê-los, né? Além de você olhar aqui a matriz SWOT, é você gerar esses raios, né? Esses gráficos aqui, ó, de radares, que eu que adorava jogar videogame na adolescência, futebol, você olhava os skills do jogador através dessa visão. E isso eu mostro também, né, dentro do meu modelo, que você vai construir isso, e ele é dinâmico, atualiza os números aqui, ele altera-se aqui. Então é importante, né, entender que a força que tem isso. Ó, vou alterar aqui só por qualquer outro número, né, para você entender como que ele vai se comportando. Ó, 4, né, ele vai alterando, tá vendo? Ah, o 0, aí é o que é? O expertise. Expertise, ó lá, zerou, ó, que é o vermelhinho. Então ele foi lá para o meio do raio. Ah, eu vou pôr aqui também um 3. Então ele vai expandir o vermelho para cá, ó. Tá vendo? No máximo que é 3. Então essa dinâmica, essa facilidade de você ter cenários e construir cada etapa do jogo vai trazer um contexto muito forte para você de verdade se destacar, você conseguir sua promoção, você se tornar estratégico, você mudar o jogo, tá? Bom, e aí vamos para agora a visão de modelagem financeira. Modelagem financeira que é um dos principais, vamos dizer assim, impactos de um negócio que está em crescimento.
E esse também é um modelo completo que eu disponibilizo para uma projeção de até 10 anos aqui. Você tem 10 possibilidades, sendo os 2 primeiros abertura mensal, né? Você pode construir o seu modelo aqui, mensal de DRE e DFC, e isso tudo integrado para você levar isso para onde? Dentro dessa construção. Não somente nos cenários, né? Usando o Excel aqui, para o fator de caixa de seleção, você vai vir aqui dados, aqui validação de dados, lista, e aí você seleciona onde você quer buscar essa lista, né? Um seu modelo de estrutura, né? Que eu sempre coloco, não deletar esses dados para lista suspensa. Você consegue ter uma dinâmica que você vem aqui e começa a comparar quando você conecta os dados melhor cenário com o realista, e aí isso impacta onde? Lá embaixo, né? Na DRE, para você olhar como que o negócio está performando. Então, essa conexão, essa integração, ela é muito ágil e importante para quem quer, primeiro, né, partir para análise, não ficar fazendo planilha na mão e se matando nisso todos os dias, né? Então, porque é importante, legal, gera uma conexão, avança no seu conhecimento técnico, mas você precisa partir além disso, sair do operacional para o nível estratégico, tá? Bom, dentro disso, fluxo de caixa, balanço, cronograma, gráficos, resumo, indicadores, e aí, né, tem todos esses modelos construídos para vocês, de fato, né, modelarem aí as premissas, né, a parte de suporte, que como eu mostrei aqui. Então, tudo isso aqui conecta muito para quem quer buscar esse nível maior do jogo. E ainda as análises, né, aqui embaixo, análise vertical, horizontal, para você comparar anos ou períodos de acordo com a sua necessidade. Então, essa é uma visão do Excel que é tão importante para a controladoria FP&A dentro dessa dinâmica, tá? Bom, e ainda, deixa eu ver se eu não esqueci no meu roteiro nada aqui, você tem que, né, usar, além disso, por exemplo, o atingir meta, né, que fica aqui na aba dados também, e aí você tem aqui, no final, deixa eu lembrar aqui, está aqui do lado, teste de hipóteses, atingir metas, ou gerenciador de cenários, né, que eu tenho uma aula disso também, tabela de dados, e o atingir meta, para você definir uma célula, né, e por um valor tal, e você escolher, projetar isso de uma maneira ágil. É quando você está numa reunião e aí alguém fala assim, projeta aí um crescimento de 40%. E aí você não tem que ficar fazendo na mão, você usa essa função para acelerar isso, né? E na hora calcular sem erro algum, exato. Então, essas facilidades. Outras dicas que eu dou é você criar seus menus, né, suspensos aqui, essa barra, como por exemplo, selecionar células visíveis. Por exemplo, eu quero selecionar essas células aqui somente. Eu clico ali nela, né? Quando você tem alguma célula escondida, por exemplo, você seleciona um determinado intervalo de dados, e aí eu estou muita planilha aberta, ele dá uma travadinha. Aí, por exemplo, selecionou, cliquei aqui, ele vai pegar só o que está à mostra e não o que está escondido aqui no agrupamento. Então isso ajuda na hora de você não ter erro, agrupar células para você facilitar ou desagrupar, tabela dinâmica para você aplicar diretamente, né, da fonte de dados ou, enfim, da tabela intervalo. Então essa construção, essa dinâmica do jogo é o que faz a diferença, né? Assim como formatações, né, condicionais. É você vir, selecionar uma determinada célula e aqui na formatação condicional escolher, né, tanto os modelos de preenchimento gradual ou mesmo o conjunto de ícones. Tudo isso aqui é muito prático na hora que você cria suas regras. E para você gerenciar suas regras, você vem aqui dentro, tanto para criar uma nova, né, você vai escolhendo aqui. Isso é muito, muito importante, que faz a diferença na hora de analisar os seus dados. Quero mostrar um modelo também que eu tenho, que é um modelo bem completo, de rateio, né? É uma aula que eu tenho de rateio de custos por filiais e departamentos. E de que maneira é isso aí? Eu trago isso. Custeio por absorção, custeio variável, de você usar dentro dessa estrutura, né? Vou mostrar aqui novamente. A formatação condicional, mostrando que qual é o meu melhor mês, fique verde. Os meses piores em vermelho, em relação aqui à receita bruta, né, total. E aí os amarelinhos, você vai fazendo esse degradê, né, automaticamente. Você não precisa preencher isso na mão. Então, isso traz um fator de análise muito mais prático e rápido para você na hora que você está implementando. E aqui nesse modelo, é construir os modelos estruturados, como eu falei, né, onde você não tem que perder tempo fazendo isso na mão, que aí você tem uma visão de DRE total, mensal, uma DRE por filial e departamento, que você pode, de novo, usando ali os campos de caixa de seleção, você escolher a unidade, e essa unidade ela vai atualizando aqui os meses, ou você quer uma visão mensal, você escolhe os meses. Então, esse é o Excel que traz um resultado muito rápido na sua construção, nos seus resultados, na sua atuação, tá? E aí, a última, DRE anual, consolidando aqui,
por unidades ou filiais, departamentos, aí você escolhe na hora de construir o seu modelo, tá? Enfim, tudo isso é o que eu sempre falo, né, de você usar, né, toda a força que tem essa ferramenta tão incrível. Eu que estive num evento em São Paulo, aqui de FP&A, né, um dos maiores líderes de FP&A, o FP&A Summit, e foi consenso, né, grandes, até diretores, CFOs falando, cara, o Excel ele não vai morrer, o Excel ele não vai deixar de ser utilizado independente do nível de sistema que a empresa tenha. Né? Hoje tem grandes sistemas, né, igual o EPM da Oracle, que é um sistema de planejamento, que ele faz uma integração direta com o Excel e do Excel devolve para ele. Então você vê o poder que o Excel tem e ele só melhora, né, com o passar do tempo, certo? Bom, se você está gostando dessa aula, eu quero que você agora clica no like aí, deixa um like, deixa um comentário se você gostou, né, se você está fazendo sentido para você o que eu estou mostrando aqui. Né, comenta também qual a sua maior dificuldade para eu entender, de repente eu crio uma aula aí futuramente, né, dependendo aí, eu quero ver a interação de vocês, galera. E bom, para a gente fechar, eu quero mostrar uma ferramenta, falar ainda alguns conceitos, por exemplo, você tem a função de criar macros também, né, ou tanto no VBA, que é o Visual Basic, que, né, de alguma maneira, eu nunca fui um fã, né, assíduo, ou um cara que ficava pensando em código, programando aqui, mas já usei as funções de macro de maneira manual, que você cria aqui uma macro, né, e você não precisa ficar fazendo ali tudo na mão. Você cria aqui, põe um nome, e aí ele grava e depois você, né, salva e você executa isso para automatizar suas tarefas. Então é importante saber disso também. Mas eu acho que o que é mais e mais valioso nesse sentido é você pensar em usar o Power Query. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum modelo aqui de mostrar para vocês. Mas o Power Query, é só mostrar rapidamente, né, o modelo que tem lá disponível no Telegram para Bridge, para você criar o seu gráfico. Estou mostrando lá o modelo errado, o modelo certo, como fazer, né, e aí trazendo todo esse passo a passo para você entender, tá bom? Né, que está aqui nessa última etapa, para você ter inclusive um checklist aqui. Então, pessoal, não perde tempo, né? Tá aí, gratuito, cara. É para você aplicar no dia a dia aí, ó, e não ter as gambiarras nos seus gráficos, né? Por exemplo, como esses daqui, ó. Você tem que ficar pondo coisas aqui ocultas, né? Ficar pintando coluna, é uma loucura, e depois dá um erro na hora da reunião e você não consegue resolver. Então, para de sofrer, tá? Bom, outro modelo, deixa eu só ver se é esse aqui, o final. É o template de atingir meta, né? Como eu falei, como fazer, tudo mais, como aplicar, com modelo prático, né? Então, dá uma olhada depois para você fazer o download também lá nos arquivos no Telegram, ok? E para fechar, como eu falei, a questão do Power Query. Então, o Power Query, você pode, por exemplo, ter uma base de dados que você pega dados assim, ó, todos, né, desestruturados, né? Não está organizado, bonitinho, como você precisa para analisar. E aí você usa essa ferramenta incrível, começando, por exemplo, construindo uma tabela de dados, né, que você vai ter aqui, ó, em dados, vindo aqui em teste de hipóteses. Deixa eu só lembrar, peraí. Aqui, cadê? Deixa eu ver, lembrar aqui onde está. Então, gerenciador de tabela de dados, que aqui ele tava, né, não estava ativo. Você vem aqui e aí está essa última opção. Como que você faz isso para construir uma tabela de dados? Então, vou voltar lá, que essa já está construída, quando está essas corzinhas. Você seleciona dados onde eles estão ali sendo apresentados, né, no seu modo real ali, e aí clica em tabela de dados, definindo, né, a entrada, né, qual célula de entrada e célula de saída, e aí você constrói, né, esse modelo para você executar ele aqui. Deixa eu ver aqui que a referência aqui não está válida. Mas enfim, construindo ela, ele vai te trazer essa visão aqui, ó, que aí você pode editar, tem o design de tabela aqui do lado, ó. Você coloca a cor que, né, fica melhor na hora de apresentar, né, tudo isso facilita também na construção. E aí, uma vez que você tem essas tabelas de dados, você vai para o quê? Para o Power Query, que é o que interessa, que é o que eu quero mostrar, que muitas pessoas nem conhecem, né, como funciona. Então, você vai vir aqui em dados, e aí você vai ter essa opção, ó, essa setinha aqui para baixo, ó, no obter dados, você vai clicar aqui e você vai iniciar o editor do Power Query. Essa que é uma ferramenta que ele abre como se fosse um novo Excel dentro do Excel, e ela tem hoje disponível dentro do quê? Dentro do Power BI. Então ela é integrada no Power BI, então por isso que é importante começar a aprender e mexer com ela. E aqui são etapas, ó, que ele vai como se fosse criando uma macro que você pode ir voltando em cada etapa, diferente da macro, né? Que às vezes dá um trabalho, dá algum problema, você não sabe onde está.
Então, por isso que a macro, na minha opinião, no VBA, ele vai, né, de alguma maneira, perdendo força com o uso do Power Query, porque você começa a construir esse modelo e pode voltar, excluir uma etapa aqui, ó, tá vendo, nesse X vermelho, ou editar aqui nas configurações, e isso faz com que você possa, não só, né, transformar os dados aqui dentro, com as opções que existem, que é um nível mais avançado, como, né, fechar, carregar, eu ensino, tem um módulo de Power Query dentro do meu curso também, e aí você carrega os seus dados, fechando aqui, carregando, você leva para cá aquilo que você está querendo e não perde os dados. Se você quiser excluir, por exemplo, todas as últimas colunas daqui dessa visualização, você faz dentro do Power Query e depois você pode voltá-las aqui de uma maneira muito ágil e prática, tá? Bom, pessoal, então isso que eu queria trazer hoje. E para a gente fechar, né, eu quero falar um pouquinho aqui do que? Quero trazer, deixa eu mudar aqui minha tela, eu quero trazer para vocês um aspecto que eu acho que é super válido, né? De você pensar na construção da sua carreira, na execução, nas entregas. Isso faz toda a diferença, né? Quando você tem aliado ao seu conhecimento e prática, todas essas ferramentas, entender as fórmulas mais simples possíveis, né? A fórmula de PROC-V, PROC-H, que é você olhar e localizar a informação na vertical, que é o PROC-V, na horizontal, que é o PROC-H, ou se você tem o Office 365, você pode usar o PROC-X, que ele usa, independente de ser horizontal ou vertical, ele encontra a informação, né? Evoluiu a fórmula nesse sentido, e fora outras, né? Então, tudo isso eu trago dentro tanto do meu evento online, para você fazer um diagnóstico das suas habilidades e conhecimentos técnicos, para você se entender em que momento que você está, o que você precisa fazer, e, né, para a gente construir essa dinâmica de posicionamento na sua visão, na sua prática, o que eu quero mostrar? Quero falar um pouco sobre o LinkedIn. Tem muitas pessoas que eu acho que não conhecem, né? Quando você está dentro do LinkedIn, eu vou mostrar aqui agora, você tem a função, a possibilidade de executar um teste de competência, né? E esse teste de competência, ele faz com que você esteja, de alguma maneira, mostrando para a rede, né, o que você domina, o que você faz, né? E isso traz uma relevância muito forte. Ó, você tem a opção de vir aqui, fazer teste de competência, e tem diversas ferramentas, mas dentre elas, né, tem tanto de conhecimento de setor, né, de ferramentas, da área de tecnologia, tem diversas coisas. O que eu acho que é muito válido, né? E aí eu vou mostrar para vocês, é você fazer e executar aquilo que é o que a gente está falando aqui hoje, que é o Excel. Então, quando você tira esse certificado, esse selo de competência, o que acontece? Vou mostrar aqui minhas competências, ele vai aparecer no seu LinkedIn para todo mundo. Ó, e aí ele mostra aqui no Excel, ó, que tem um selo de verificação que eu passei na avaliação de competências. São testes em inglês, acho que são 15 perguntas, tem 1 minuto e meio para responder cada pergunta, e se reprovar não pode fazer mais, depois de um tempo eles liberam, mas não é na sequência, as perguntas mudam, mas é incrível, né, o quanto de visibilidade traz para o seu perfil, você recebe vagas antes de outras pessoas. Então eu tenho do Excel, tenho do PowerPoint, né, que também é uma ferramenta muito útil, né, tá vendo aqui, ó? Muito útil no dia a dia, né, da execução do trabalho aí, diário, e é conectando com o Excel isso, né? E aí quando você clica aqui, ó, um headhunter pode ver, ó, que, né, muito bem, você conquistou um selo, a minha nota, né, no caso, ficou entre os 5% mais altas de 29,3 milhões de pessoas que fizeram esta avaliação. Então, isso é muito interessante para uma vitrine para sua, né, para a dinâmica do seu perfil, né, de você mostrar que você sabe. Se alguém perguntar, seu Excel, qual é o nível? Você fala, meu Excel é nível avançado, tem o selo de verificação do LinkedIn. Então, isso traz, né, inclusive, uma conquista para quem estiver buscando esse nível de jogo ainda mais elevado. Legal? Bom, então o que eu quero para a gente fechar? Primeiro, se você gostou, dá um like, se inscreve no meu canal do YouTube, compartilha isso com uma pessoa que você acha que vale a pena aprender ou começar a entender esse mundo, né, de finanças empresariais, da área de controladoria FP&A, que quer se tornar estratégico, que quer ganhar um salário de 5 a 15 mil ou mais de salário, atuando como especialista financeiro, como controller. E dentro disso, entender, para a gente fechar aqui, né, como que o profissional ele consegue a promoção, um nível de empregabilidade maior e construir essa carreira mais sólida. É o que? Ele usando essa ferramenta tão poderosa, é ele facilitar, através das análises financeiras, o uso dela, facilitar a modelagem que ele vai estar atuando no dia a dia, facilitar a construção de relatórios, aumentar a eficiência na automação de tarefas operacionais diárias. Tudo isso
são fatores de relevância de quem atua, né? Como eu falei, o Excel está, né, para finanças como um guindaste está para uma obra de construção civil. É muito importante, né, quando se tem a necessidade para evoluir, para construir, né, e isso que eu chamo de arquitetar os dados, de construir todo esse modelo que vai facilitar suas entregas, análises e a tua postura dentro do jogo mais estratégico de finanças. Certo, pessoal? Então é isso. Eu queria agradecer a todos que estão vendo esse vídeo, né, e que não percam o próximo, né, dessa série, dessa playlist aqui que a gente está construindo essa semana, que nós vamos falar amanhã sobre como crescer na carreira. Eu vou trazer uma conexão muito legal sobre um livro que você vai adorar, tenho certeza disso, para a gente expandir essa discussão amanhã, ao vivo às 8h30, tá certo? Então é isso, espero vocês, um grande abraço, agradeço a todos e nos vemos amanhã. Valeu, tchau, tchau.